Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, então eu creio que vamos ao que Deus sempre nos chamou, que é a palavra. Bem, a palavra é a que nos liberta. E vamos a buscar todos Gálatas capítulo 2, diz o verso 20: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, porque vivemos na carne ainda, o apóstolo disse: vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo na fé de quem? Quem explicou a fé do Filho de Deus? Paulo foi o único. Os apóstolos não conheciam a fé do Filho de Deus, porque os apóstolos conheceram a Jesus de Nazaré antes da cruz. E Jesus vivia por lei. Disse que os apóstolos nada de novo nos comunicaram. Por isso é que ele diz aí no capítulo 2, verso deste mesmo capítulo 2, veja o que diz o apóstolo no verso 6, Gálatas 2:6, veja como diz: mas dos que tinham reputação de ser alguma coisa, os apóstolos, ou que tenham sido em outro tempo, nada me importa, Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os de reputação, nada novo me comunicaram. Por que não comunicaram nada novo? Porque é que não conheciam. Porque Jesus, quando esteve com eles, nunca lhes comunicou a fé do Evangelho. Jesus disse, quando foi à parte, disse: eu tenho muitas coisas que dizer, claro, vocês não vão poder suportar por agora. Me comportei em lei, porque ele disse: é necessário que nenhum tio da lei passe sem que seja cumprido. Diz que nem o céu passará até que seja cumprido. Por isso a igreja entrou em um novo céu. A igreja está assentada em lugares celestiais, porque já se cumpriu a lei. Então o que acontece? Que o que você vive na carne agora, você necessita de uma revelação. Se já Jesus Cristo está em tua vida, você está salvo. Você não pode viver como você quer. Você tem que buscar apóstolo. Qual é a fé do Filho de Deus? Está escrita em 14 livros. Não está na escritura nos 39 livros do Velho Testamento. Não está nos 5 livros de história: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Não está aí. Nem está em Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, nem Apocalipse, as 7 epístolas gerais. Aí não está a fé do Filho de Deus. Só está em que aquele que subiu ao paraíso, que foi comunicado a ele, e ele colocou em 14 livros. Eu não sei como é que as pessoas dizem: falso profeta por aí. Quando escutam isso, se turbam. Como que não tem entendimento, não notam que a pessoa está tratando de fazer um favor? Eu não faço por tirar a escritura ou por desobedecer. Os que me escutam com boa intenção, saudavelmente, o que faz é dizer: deixe-me aprender, que eu não tinha visto assim. Você não vê que antes da cruz Jesus vivia debaixo da lei? Foi servo da circuncisão. Depois da cruz é que começa. Mas depois da cruz ele não falou. Quem falou foi outro, chamado Paulo. Por isso foi que ele disse: olha, sede meus imitadores, não de Cristo. Imitem a mim, porque era ele que vinha comunicar esta fé. Agora veja, há um mandato: já não vivo eu. Olha, isso é difícil, já não vivo eu, pai. Então quem vive? Bom, vives tu, mas tens que vivê-lo na fé do Evangelho, na fé do Filho de Deus, o autor e consumador desta fé. Depois que morreu é que ele explica, não antes.
sempre mantenha isto firme. Este ministério é depois da cruz, porque antes nada novo se comunica. Veja os 11 apóstolos, não comunicaram nada novo a Paulo. Olha, isso tem que pensar. Mas como que não comunicaram nada novo se eles andaram com Jesus mão a mão por 3 anos? Por isso, porque Jesus não falava, ele falava em parábolas, não ensinava claramente. Então, quando Paulo foi onde estavam os 11, imagino que Paulo foi a ver os 11. Uau! Que tremendo! 11 homens! Vou me encontrar que andaram com o Messias? Mas então, quando Paulo foi para lá, Paulo disse: bendito seja o Senhor. Essa gente não me comunicou nada novo. Por quê? Porque eles viviam debaixo da lei. Então ele teve que ser honesto e em sua epístola disse: os de reputação, nada de novo. Sabe o que me comunicaram? Onde eu era perfeito na lei, aí eu era fariseu. Aí ninguém tinha vantagem sobre mim, porque não me chega nem no sapato. Mas o mundo foi enganado olhando os 11 e não olhando a um só. Você tem que olhar a um só apóstolo, senão está em apostasia, se vai da fé. Por isso, quando eu li a Gálatas 2:20, que era um dos meus versos favoritos, eu nunca li o verso 14. Por quê? Todo bom mestre sempre ensina com contexto. Contexto que vem falando disso. Agora, qual é o contexto de Gálatas 2:20? O verso 14, veja o que diz, verso 14. Gálatas 2:14. Diz: mas quando vi que não andavam retamente, falando dos apóstolos, retamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? Quer dizer que Paulo, atente bem, porque você tem que ter esse mesmo olho biônico, senão te engana, porque há muitos que pretendem ter a verdade, e defendem. Tenham cuidado com os apóstatas que andam por aí, mas eles são os primeiros apóstatas, porque se você tem esse conhecimento, você os identifica. Porque Paulo disse: quando vi que não andavam conforme a verdade, retamente conforme a verdade, e quem não andava retamente conforme a verdade? Os 11 apóstolos. Agora, o que acontece com os ensinamentos dos apóstolos? Os apóstolos praticavam o judaísmo. E o que é judaísmo? O judaísmo é o que faz com que vivas tu. Paulo disse: não vivo eu, mas o judaísmo faz com que vivas tu. Aí é que está o problema. Aí está o problema de 2000 anos. Olha, senhoras e senhores, desde este tribunal voltamos ao mistério digno de mencionar. As nações através da internet. Imagine que o Papa esteja nos escutando por aí. O que ele está dizendo? Porque o Papa é o representante desse judaísmo que faz com que vivas tu. Todos os evangélicos, bem intencionados, homens bons, mas caíram na trampa dos 11. E esses 11 nada comunicaram e enganaram o mundo. Verdade que é simples o que eu estou falando? Tem que estar demasiadamente velado para não entender isso, verdade que sim? Isso está muito claro. Agora, por que eu sei que o judaísmo é o pior inimigo para que tu andes em morte? Porque Paulo disse: já não vivo eu, estás morto. Já não vivo eu, vive Cristo em mim. Por Romanos 10:5. Não perca de vista Gálatas 2. Vamos a Romanos 10:5 para que você veja que o judaísmo é o que faz com que eu viva e não que não vivo eu, que andes na morte, que Deus te manda. Veja o que diz Romanos capítulo 10, verso 5. Diz o verso 5: porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim: o homem que fizer. Você aí, já não vivo eu? Aí não está já não vivo eu, aí está o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça que é por quê? Pela lei. Diz assim: o homem que fizer. Diga, fizer. Diga, eu não faço, porque já não vivo eu. Então, o judaísmo, o que praticavam os apóstolos, é o pior inimigo de que tu vivas corretamente conforme a verdade.
mas os pastores não sabem. Eu espero que nesta ocasião, com esta mensagem, muitos entendam. Eu recebo que entendam, porque a ideia é: já não vivo eu, mas vivendo debaixo da lei vives tu, porque estás fazendo. E tu estás suposto a viver conforme a fé do Filho de Deus. E o que diz a fé do Filho de Deus? Fazendo Ele em vós o que é agradável diante dele. Não é fazendo tu, é fazendo Ele, porque tu não estás suposto a viver. Tu és o morto, tu és o cadáver. Veja, Cristo morreu e te colocou morto ao pecado. Verdade que te colocou morto ao pecado, para quê? Para que te coloques morto à carne e não vivas tu. Olha, mas esse Paulo, como nos defende nosso apóstolo. Eu me alegro que eu entendo que há um só apóstolo para os gentios, que é Paulo. Porque tu sabes o que disse Paulo? Quando eu vi, e o que foi que ele viu? Veja, ele viu proceder, ele viu uma conduta, ele viu uma fraseologia. Para tu entenderes quem está incorretamente, escute a falar. Quando uma pessoa te diz aleluia, aí tem 2 pontos a menos. Deus te abençoe, Deus te guarde. E esse não anda retamente conforme a verdade. Porque os que andam conforme a verdade, e mais até a palavra de Jeová, eu não me atrevo a dizer, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, o perito arquiteto, ele nunca mencionou essa palavra Jeová no novo pacto. Nunca disse aleluia. Atente-me bem. Por suas portas entrarão os amadores da verdade. Se tu amas a verdade, tens que estar atento ao que eu te digo, porque eu te digo são instruções específicas de conduta no reino de Deus. Em um reino você tem que ter conduta. Você não pode mais. Se está para comer, você tem que pegar bem os utensílios, um comportamento. Quando você vai até um rei, você tem que saber como se comporta. Imagine, você vai onde está o rei Jesus Cristo, o rei de reis, e diga aleluia. Cristo, cale a boca aí, você não se fala assim. Ou que um anjo te dê um tapa-boca. Olha, e querem ir ao reino dos céus e com uma conduta assim. Imagine que você vá onde está Jesus, aleluia, e vem um anjo e diga: olha, onde é que você está aprendendo Bíblia? Perdoe, irmão, eu falo com os entendidos. Os entendidos entenderão. Daniel disse isto: os entendidos entenderão. E Paulo tinha um olho que ele observou a conduta dos apóstolos. Olha, e não foi um mês, 14 anos ele esperou. Ele tratou com João, ele tratou com Tiago, ele tratou com Pedro. Bom, no capítulo 1 de Gálatas diz que esteve 15 dias falando com Pedro. Veja, leia aí mesmo, como estamos pertinho, Gálatas 1. Veja o que diz Gálatas 1. Verso 18, veja como diz: depois passados os 3 anos, aí estamos todos. Depois passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e permaneci com ele 15 dias. Quantos dias? Olha, em 15 dias você sabe que se pode falar naquele tempo, sem jornal, sem rádio, sem televisão, sem ruído, sem novela. Olha, 15 dias você sabe como Paulo falou com esse homem e disse: olha, Pedro, vou te advertir. Eu fui ao paraíso e me explicaram que isso é assim. Mas Pedro disse: eu sigo falando como antes que ele morreu. Eu sigo pregando o mesmo. Você não pode pregar o mesmo, rapaz. Você, uma vez chegar à graça, você não pode sair pregando igual. Você tem uma conduta. Você deixa ele gritar, você deixa de dizer aleluia. Não, que aleluia. Abba, Pai, você ordena a sua mensagem. Seu vocabulário é diferente. Você se converte em uma pessoa que explica as coisas com Bíblia. Você deixa as emoções e a gritaria. Imagine Pedro. A conduta, bom, você sabe o que Paulo, um homem, o apóstolo do amor, ter que dizer: quando eu vi que não andava retamente, verdade que Pedro é o cabeça, quando vi que não andava retamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos:
Tive que fazê-lo, teve que fazê-lo, em público, porque é que Pedro estava enganando os gentios. Daí é que se converte um erro de 2000 anos. Você não vê que Pedro foi o primeiro Papa? Pedro não foi amigo em vão de Cornélio. Cornélio era dono da companhia italiana, um homem de muito dinheiro, e ele utilizou a Cornélio, que vinha da Itália, para formar o Vaticano. E daí Pedro pregou o judaísmo a todas as nações. Hoje nós estamos corrigindo todos esses danos. E não foram só os católicos enganados, mas todos os protestantes, todo tipo de cristãos foram enganados. Bom, o que me escuta e nega isto é um enganado. Quando você vê que alguém, às vezes eu estou por diferentes países e eu termino de pregar e aí o próximo que vem, tenham cuidado, irmão, que nesses últimos dias há falsos profetas, falsos apóstolos, falsas doutrinas. Cuide-se, cuidado, mantenha-se na fé. Isso é o que eu faço, levando a fé. Eles já se foram faz tempo. E aquele que prega outro evangelho, e isso é que eles querem, o outro evangelho. Eu estou levando o evangelho de Paulo. Olha, que dor, é verdade? Eu tratando de tirá-los do enredo da confusão e eles como que se enfiando mais ainda na confusão e se escondem. Mas imagine, com a paciência de Cristo. Agora veja que detalhe: o judaísmo é a doutrina que te faz com que tu vivas. Paulo disse: já não vivo eu, mas o judaísmo faz com que vivas tu, porque o homem que fizer na lei você tem que fazer olho por olho, dente por dente. Moisés disse a Josué: veja que te mando, que te esforças. Tem que se esforçar, tem que fazer. Aqui você não pode se esforçar, porque aqui é com a mente. Aqui entra em seu repouso, porque resta um repouso para o povo do Senhor. Então veja, a doutrina sã antes da cruz, depois da cruz é a apostasia. O que era saudável antes da cruz é apostasia depois da cruz. Que paradoxo! O que era saudável antes da cruz, uma vez Cristo morre e ressuscita, se pratica, se converte em apostasia. Por isso estamos tratando com o povo apóstata. E veja que o Senhor disse a Paulo: Paulo, escreve. Disse: olha, ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Por isso você vê os pregadores dizendo: irmão, Cristo vem para buscar um povo que esteja limpo, sem ruga e sem manchas. Mas é que Paulo disse: não, ele não vem, a menos que o povo esteja em apostasia, porque ele sabia que os apóstolos iriam enganar o mundo. E enganaram. Com quem enganaram? Com algo bom antes da cruz, o judaísmo. Eu não estou dizendo que os judeus são maus, eu estou dizendo que o judaísmo é mau. Os judeus têm direito a entrar também. E de fato, os judeus vão entrar. Eventualmente, todos os judeus vão ter que entender que Paulo é o homem. Agora, por que o judaísmo não serve? Porque o homem mais zeloso, veja o que nos dizem Filipenses, veja, o homem mais zeloso conforme a lei. Filipenses capítulo 3, antes de Colossenses e depois de Efésios. Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 3. Veja o que diz o verso 1, vamos ler. Porque o judaísmo não serve para a igreja. E isso é o que está se praticando hoje em dia em todos os grupos chamados cristãos. Veja o que diz: pelo demais, irmãos, gozai-vos no Senhor. A mim não me aborrece escrever-vos as mesmas coisas, e para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo. Esses são os que praticam a circuncisão, os que mutilam o corpo. O judaísmo te desliga de Cristo, a lei te desliga dos benefícios de Jesus Cristo. Agora imagine, todos os grupos cristãos estão em judaísmo, desligados da cobertura. Estão comendo do que cai da mesa, podendo estar sentados à mesa.
Veja o que diz, verso 3: porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. O que é o oposto a ter confiança na carne? Praticar a lei. E o que é não ter confiança na carne? Pois já não vivo eu, como vou viver eu se a carne para nada aproveita? Carne não vai me chegar a nenhum lugar. Mas a carne é o móvel de todos os evangélicos. Eles jejuam, eles vigiam, eles repreendem. Isso é carne, estou esforçado, esforça-te, veja, esforça-te. Veja, tem que esforçar-se, eu tenho que pagar um preço, as coisas estão mal. Se falam eles, por isso é que pela fraseologia você usa a garra. Aqui não, aqui repousa. Veja como diz, verso 4: ainda que eu tenho também de que confiar na carne, se alguém pensa que tem que confiar na carne, eu mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas quantas coisas eram para mim ganho, as que eu estimei como perca por amor de Cristo, e certamente ainda estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi tudo e o tenho por lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que é pela lei. Que faz a lei? Te dá a justiça própria, e não és achado nele. Se tu queres ser achado nele, tens que desligar-te de todo vínculo com a lei. A Torá te atora, te mata. A Torá, se não sabes entender, te mata, porque a Torá é a lei, o estudo da lei. O Pentateuco, que vem de os primeiros 5 livros, que um estudante judeu tem que aprender desde memória. Antes que cumpra 13 anos, o menino tem que conhecer o Pentateuco. Diz: e ser achado, verso 9, e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que é pela lei, senão a que é pela fé de Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. Hebreus 4, para terminar, diz, capítulo 4, verso 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta o quê? Por que resta um repouso? Porque eles não encontraram repouso. E esse repouso que quem trazia era nos lábios de Paulo. Os apóstolos não podiam te dar repouso, ao contrário, os apóstolos não formavam a Cristo em ti. Por isso Paulo teve que dizer: filhinhos meus, por quem volta a sofrer dores de parto até que Cristo seja formado. O único que formava a Cristo em um crente era o apóstolo Paulo. Os demais não. O único na história bíblica era Paulo quem formava a Cristo em ti. Os demais formavam a Moisés e a Cristo só de mencionar, de ouvir vãmente. Diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque o que entrou em seu repouso também repousou de quê? Como Deus das suas. Quantos repousaram de suas obras? Quantos jejuam aqui? Religiosamente falando, como um jejumzinho, porque se dá exercício, isso está bem. Eu às vezes jejuo todos os dias, mas nada que ver com espiritualidade, porque o jejum não é espiritualidade. O homem interior, deixando de comer, não se edifica. Se edifica ouvindo a palavra. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? A palavra de graça. Quantos sacrificam aqui? Quantos estão buscando a Deus? Não, Deus já nos encontrou. Quantos vão no sábado, dizem: Jesus, desce o quê? Se descer mais, cai embaixo de vossos pés, porque Ele está morando em ti, tu estás completo nele. Estas coisas são bem importantes, porque a fraseologia é o que te diz em que doutrina tu estás e se estás vivendo tu.
porque há um povo por aí que quer que Cristo viva neles, mas não o deixam por suas doutrinas. Diz o verso 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de quê? Se tu não entras na doutrina de Paulo, você está em desobediência. Eu estive por 18 anos em desobediência, mas não sabia, porque eu estava em apostasia. Graças a Deus que há 16 anos Deus me resgatou e me sacou da apostasia. Verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 fios, e penetra até partir a alma e o espírito, as conjunturas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Assim que a palavra de Deus vem para separar, penetra. Quando tu repousas, este é o hospital dos mortos. Entra no repouso. Isso não é fácil. A carne gosta de orar, a carne gosta de participar, e aí diz: entra no repouso. Repousa. Deus está trabalhando já. Deus terminou todas as suas obras, assim que tu terminaste também. Deus já não está ocupado que me falta algo. Veja, Ele fez tudo. Ele fez a criação, Ele fez tudo para os peixes, para a vegetação, para o mundo, para os planetas. Pôs oxigênio, fez montanhas, proveu todos os animais, tudo Ele proveu. E fez o ser humano, fez perfeitamente. Depois o que faltava foi vir para redimir-nos da maldição da lei. E pegou, se vestiu de carne, morreu, ressuscitou e entrou em seu repouso. A ti te falta alguma coisa? Por isso é que Paulo diz: irmãos, nele habita toda a plenitude da deidade, e vós estáis completo nele. A igreja está completa, repousa nele. Repousar. Você sabe o que é repousar? Repousar significa, por exemplo, eu vivo em repouso. Levo anos, leva tempo. Mas você não tem que tomar o tempo que me tomou. Eu vivo em um contínuo repouso. Eu não estou preocupado se Deus vem, me acha em pecado, que se um anjo vem, me encontra mal, que se eu não deixei de fazer alguma coisa, porque eu já não vivo eu vivo em perfeita tranquilidade. Naturalmente, eu não faço nada em carne, mas faço neste aspecto. Eu levo o evangelho, e quando o evangelho diz: José Luiz, você está completo? Eu estou completo. José Luiz, tu estás abençoado? Estou abençoado. José Luiz, olha, fazendo Eletim, porque veja, que a mesma vez eu não faço nada. Eu sou uma pessoa que não faço nada. Eu passo horas e horas sem fazer nada. Agora a mente vai trabalhando. Então, mas eu tenho evidências de muito trabalho. As evidências minhas é que eu sou um homem sumamente ocupado, e de fato muito ocupado, mas ao mesmo tempo eu não faço nada. Que paradoxo! Como é que se explica isto? Por isso tem pessoas que dizem: olha, o apóstolo, nem ligue para ele, porque aqui não vê que eu tenho demasiado o que fazer, mas eu não faço nada. Por isso é que agora entenda que Paulo diz: olha, eu sou o último dos apóstolos, que cheguei como um abortivo, mas vou dizer uma coisa, mas tenho feito mais do que eles. Mas depois disso, não eu, senão a graça de Deus em mim. Hello! A graça, porque aquele que está em graça se encontra sumamente ocupado. Mas é um mistério que eu não encontro como explicar. Está sumamente ocupado e ao mesmo tempo não está fazendo nada. Porque eu não estou falando de vadiagem, estou falando de repouso. Repouso e vadiagem são duas coisas diferentes. Porque os que estamos em repouso somos responsáveis, estamos sumamente ocupados, mas não eu, senão a graça de Deus em nós. Igreja, que Deus te dê muito entendimento, que pegues essa palavra e espremas,
e as olhes bem e não digas o que eu não disse. Se não, digas o que eu disse. Sim? Vamos estar de pé, abençoados com todas as bênçãos. Uma saudação às nações. Saúde a teu irmão. Esta festa terminou, mas pode saudar a teu irmão e comentar sobre esta preciosa palavra.